Estamos começando mais um programa Entre Nós. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Paulo, Paulo Próspero, que ele fez o site Coração Colorido, o site que é voltado para o público LGBT. Boa noite, Paulo, tudo bem? Boa noite, tudo bem? É um prazer ter o senhor aqui para a gente estar discutindo, conversando. Por que do Coração Colorido? Como que ele surgiu? Assim, o Coração Colorido surgiu a partir de uma necessidade de querer ver meu filho assim, mais à vontade com a sexualidade dele e ver ele feliz. Assim, eu sempre quis ver o meu filho muito feliz. Meu filho, eu tive muita dificuldade no início com ele, inclusive em algumas apresentações, eu sempre coloco essa questão, que ele era muito resistente a mim, nasceu dessa maneira, mas eu sempre tive muito amor. E assim, eu acho que quando você tem um filho, que você aceita ele, o retorno é maravilhoso. Eu tinha isso na minha mente, E, então, assim, porque todos nós somos boas pessoas, todo mundo é bom, todo mundo gosta de fazer o bem, mas você não vê ninguém fazer nada por ninguém. E assim, como eu percebi a dificuldade que foi para o meu filho se aceitar, gente, é uma coisa extremamente difícil. Mas a princípio, quando você começa a ver que o seu filho é diferente, você começa a ver que ele tem... ele é diferente dos outros meninos da escola, sim. Tem gostos diferentes. Como que você recebeu isso? Como foi esse impacto? Como lidar? Eu não sou um pai que criava o meu filho sozinho. Nós somos 4 elementos na família. Sou eu, a minha esposa, minha filha e meu filho. Então meu filho já conflitava demais com a minha filha. Na verdade, os costumes, o gosto dos dois eram bem parecidos, Uhum. E ela sempre dizia, esse garoto para de ficar pegando minhas bonecas, porque assim, as questões que o Paulo Vitor tinha, elas todas eram muito voltadas para coisas que geralmente as meninas gostam. Nunca a gente vai rotular, mas não, é uma coisa impressionante, a gente tem a percepção que algo está acontecendo ali, que aquilo é diferente. No dia a dia se percebe. Só que a rejeição inicial não é que a gente vai rejeitar um filho, só que a gente pensa que aquilo não é real. Não é possível. Eu sempre tive amigos, casais inclusive, e assim, graças a Deus isso me ajudou muito, porque eu já conhecia na prática o que era exatamente. Só que assim, eu não sabia da dificuldade de aceitação que eles tinham. Isso eu não sabia. Eu me deparei com um mundo que eu vi que realmente que a sociedade precisava fazer alguma coisa urgentemente. E a partir desse momento, a dificuldade dele passou a ser a sua também, Também, porque assim, em algum momento a gente pensa que aquilo vai ser um sonho, que aquilo não. Eu acordei e agora não existe mais isso. Mas não adianta, a pessoa nasce dessa maneira. Como que ele reagiu ao saber assim, poxa, meu pai tem interesse em falar sobre isso? Como que foi a sensação, o sentimento dele? Assim, eu penso que ele não teve essa oportunidade de perceber que eu poderia ser um aliado dele na luta até da própria compreensão dele. Eu acho que ele não teve isso. Eu acho que ele teve dificuldade, porque assim, na verdade, o Paulo Vitor se fechou dentro dele e ele criou ideias pré-estabelecidas dentro da cabeça dele. Ele pré-estabeleceu algumas coisas na cabeça dele, disse, meu pai jamais vai me aceitar. Porque assim, eu sempre fui muito brincalhão, passa uma menina, e a gente, na verdade, a gente coloca aquele padrão que todos nós estamos acostumados de sexualidade. Olha lá, meu filho, olha lá a garotinha lá, poxa. Às vezes passava uma garotinha, eu falava o número do telefone dele. Falava assim, falava o número do telefone. E aí ele falava assim, para com isso. E às vezes dizia que ia pegar ele, e ele ia fazer uma terma. E aí ele falava assim, vem cá, você já pensou em me perguntar se eu quero isso? Porque ela vai querer? Não, você vai estar pagando ela. Então não é assim, essas coisas não é desse jeito. Ele já estava bem mais maduro em relação ao que ele tinha de sentimento, E assim, a partir desse reconhecimento de que ele nasceu assim, aí me incomodou muito a postura do mundo, a postura das pessoas de condenar. Eu tenho problemas seríssimos
com pessoas que foram amigos de infância, que hoje têm rejeição a mim. Rejeição porque falaram bobagem. E assim, eu vivo 24 horas hoje voltado para promover a naturalidade do sentimento homossexual, sem eu ser homossexual. Nunca tive nenhum gosto pela homossexualidade. E como se deu um momento decisor, assim, de você chegar para o seu filho, olha, vamos conversar? Foi eu que cheguei para ele e assim, realmente foi muito emocionante. E assim, eu ter que chegar, eu na condição de um homem, mas eu via tanto sofrimento nele, mas eu tinha tanta vontade de ter um filho. O que acontece é isso, é que eu não tinha esse filho. Pelo amor de Deus, não fique ameaçando. Olha, nós temos que conversar. Não, amanhã nós vamos falar sobre isso. Gente, eu fiz isso com meu filho. Hoje eu dói o coração quando eu lembro. Você falou para mim que existe, nenhum pai solta fogos ao saber que o filho é homossexual, que existe uma dificuldade. Para o senhor, qual que é essa dificuldade? É o julgamento da sociedade? São questões de ideologia religiosa ou de ideais mesmo construídos de heteronormatividade? Na verdade, eu acho que tudo está voltado para a falta de informação. Quando eu falo para você que o meu foco hoje é promover a consciência das famílias de que o sentimento homossexual ele é natural, ele é da pessoa, a pessoa é assim, não adianta, né? Porque a pessoa nasce desse jeito, é justamente isso. Porque a partir do momento que uma pessoa compreende que a outra é daquele jeito, por que eu vou negar o meu filho se ele nasceu desse jeito? Então eu acho que é mais voltado para isso. Agora, tem outras questões, obviamente, aí você vai encontrar muita gente que tem a questão religiosa, o fundamentalismo religioso, ele atrapalha muito esse processo, porque é 24 horas condenando, dizendo que é aberração, e me incomoda muito isso hoje. Se falar para mim que meu filho é uma aberração, essa aberração é você. Quero agradecer, Paulo, a sua presença hoje aqui. Muito obrigado. Quantas vezes vocês precisarem, pode me chamar. Tá uma ótimo. causa muito nobre, isso aí. Pode contar comigo quantas vezes. Obrigado, Paulo. Eu quero agradecer a você que nos assistiu, né? Muito obrigado e até o próximo programa Entre Nós.